O que diz a diretoria do São Paulo sobre a possibilidade de Diego Costa virar o novo alvo para a camisa 9? No vídeo de hoje do canal do Nicola, respondo a essa pergunta. Conto também quanto o Corinthians vai faturar pela venda do Rodrigo Varanda para o Red Bull Bragantino. Informações no Cruzeiro, que voltou a tropeçar, o Mozart pediu demissão. Luxemburgo vem aí? Há quem garanta ou imagine dentro do Cruzeiro que não. Por último, mas não menos importante, bora atualizar sobre o Grêmio, com o Pedro Rocha mais distante e o Ferreirinha possivelmente negociado a partir da próxima segunda-feira. Vou falar também sobre a seleção brasileira classificada para a semifinal nas Olimpíadas e sobre uma medalha muito, mas muito surpreendente no tênis lá em Tóquio. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do esporte. Vou começar o vídeo, mas só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, combinado? Bom, fomos muito surpreendidos na madrugada de sábado, de sexta para sábado, por volta de 4, 5 da manhã, com a medalha de bronze das meninas no tênis. A Laura Pigossi e a Luísa Stefani ganharam bronze depois de uma vitória espetacular contra as russas. E a história dessa dupla feminina do Brasil foi totalmente surpreendente. Elas nem seriam inscritas nos Jogos Olímpicos, mas aí diante de uma série de desistências, houve a inscrição e há pouco menos de uma semana do início dos Jogos Olímpicos elas foram chamadas e confirmadas para participar. Vieram batendo todo mundo nas semifinais, tiveram a oportunidade de vitória contra a dupla suíça, acabaram não conseguindo vencer e foram para a disputa do bronze, que aconteceu nessa madrugada. Derrota no primeiro set 6-4, vitória no segundo set 6-4. Até que veio o terceiro set, um super tie-break. Vence quem chegar a 10 primeiro. As brasileiras estavam perdendo por 9-5, ou seja, as russas tinham 4 tie-breaks para finalizar, ou 4 match points para finalizar a vitória nesse super tie-break. As brasileiras fizeram 9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 10-9 e 11-9 para garantir a primeira medalha da história do tênis brasileiro em Olimpíadas. Nem Guga, nem Meligeni, nem Maria Esther Bueno, ninguém do Brasil havia conseguido uma medalha olímpica. Espetacular a reação, muito emocionante as palavras das meninas. Ficaram de parabéns. Só para lembrar, até então o melhor resultado de um brasileiro jogando as Olimpíadas era de Fernando Meligeni, argentino naturalizado brasileiro, já é nosso. Ele havia sido quarto colocado em Atlanta, 1996. Aproveitei que falei sobre a Olimpíada para contar que o Brasil, esse time masculino de futebol, está garantido nas semifinais, vitória por 1-0 contra o Egito nessa madrugada. O único gol marcado pelo Matheus Cunha com assistência do Richarlison. Matheus Cunha que saiu sentindo um músculo e virou dúvida para a próxima partida. Antes de falar sobre o jogo contra o México, só contar que o Brasil perdeu um caminhão de gols contra o Egito, teve a oportunidade de construir uma goleada, não conseguiu, mas o que valeu foi a vitória e a classificação para a semifinal, que será disputada na próxima terça-feira, 5 da manhã contra o México. Confronto dos dois últimos campeões olímpicos. O México ganhou em 2012 e a seleção brasileira ganhou em 2016. Confronto bastante legal e interessante, que reúne dois favoritos ao título, ou a medalha de ouro. O Brasil vencendo o México tem pelo menos a prata assegurada. Na outra semifinal, a Espanha vai enfrentar. A Espanha fez 6-3, não, perdão. A Espanha, o confronto de semifinal do outro lado vai ter Espanha e Japão. O Japão passou por 0-0 e com vitória nos pênaltis contra a Nova Zelândia, enquanto a Espanha havia batido por 5-2 a Costa do Marfim. O placar de 6-3 que eu ia falar havia sido conquistado pelo México nas quartas de final contra a Coreia do Sul. Então, dos 4 semifinalistas, só o Japão não venceu. O Japão, que tinha 100% de aproveitamento, empatou com a Nova Zelândia no tempo normal 0-0 e venceu nos pênaltis. Confrontos bem interessantes. E aí, só para arrematar, vale a lembrança, algo que interessa aos torcedores de clubes brasileiros. Se a seleção chegar à final, os atletas que estão lá servindo a seleção jogam no dia 7 de agosto. Se for para a disputa do bronze, jogam no dia 6 de agosto. Por que eu estou contando isso? Porque, por exemplo, Daniel Alves e Arana são atletas que pertencem ao São Paulo e ao Atlético Mineiro, que tem jogo dia 11 de agosto pelas quartas de final da Libertadores. Será que se o Brasil for à final e jogar no dia 7, esses caras conseguem embarcar do Japão e chegar no Brasil para o dia 11? Essa é uma pergunta que a gente vai precisar responder ao longo dos dias. Bom, bora falar sobre o Cruzeiro, que mais uma vez tropeçou, empate em 2-2 com o Londrina no Mineirão na noite dessa sexta-feira. O Cruzeiro chegou a estar perdendo por 2-1. E aí, diante da crise do 9º jogo sem vitória na Série B, o Mozart comunicou o pedido de demissão.
com o pedido de demissão festejado por torcedores e também por dirigentes do clube. Ninguém queria a continuidade do Mozart com resultados bastante ruins. 9 jogos, 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 33% dos pontos. Esse foi o retrospecto do Mozart à frente do Cruzeiro na segunda divisão. Ou nos últimos 9 jogos, né? 9, 7, não, são 13 jogos, desculpa. Só para fazer a conta direitinho, matemática nunca foi o forte, mas 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. 7, 4, 11, mais 2, 13 jogos. Foram 13 jogos no comando do Cruzeiro, muito pouco, mas ele também não conseguiu demonstrar reação. O que vem a partir de agora? A expectativa de quase todo mundo é pela chegada do Vanderlei Luxemburgo. Já houve um contato, coisa de 10 dias, o Luxa chegou a conversar com os dirigentes, é o pedido do Pedrinho BH, que é o investidor, é aquele cara que ajuda o Cruzeiro já há bastante tempo. Antes mesmo da chegada do Mozart, o Pedrinho BH já tentava convencer o Luxa a fechar com o Cruzeiro. A questão dos salários atrasados é uma coisa que incomoda o Luxemburgo, ele não gostaria de assumir o Cruzeiro com salários atrasados. Pode haver aí um movimento para que o Pedrinho BH coloque os salários em dia e num segundo momento tente-se a contratação do Luxemburgo. Só queria contar que antes de gravar esse vídeo, eu conversei com um dirigente do Cruzeiro e esse dirigente disse que não vê com grandes chances a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo ser contratado. Quase todo mundo em BH já aposta, crava, que o Luxa será o novo técnico. Esse dirigente com quem conversei, ele trata com um pouco mais de cuidado. Vamos ver os desdobramentos ao longo do sábado, dia importantíssimo para definir o futuro do clube. O Cruzeiro nem está na zona de rebaixamento nesse momento, pulou para o 16º lugar com 13 pontos em 15 jogos. Mas com o fechamento da rodada, o Cruzeiro pode voltar para o Z4. A campanha é horrorosa, como eu disse, 9 jogos sem vitória. Bom, bora falar agora a respeito do Grêmio, com novidades de chegadas e de saídas. Negociação com o Pedro Rocha, que parecia bem encaminhada no Rio Grande do Sul. Já havia tido gente que cravava que o Pedro Rocha seria contratado. Houve uma esfriada nas conversas. Conversei com o Hamilton, falei com o Hamilton Bernard, que é o empresário do Pedro Rocha, e ele disse que os clubes, Grêmio e Spartak Moscou, não chegaram a um acordo ainda. Ou seja, ele ainda vê a possibilidade de uma retomada dessas negociações. O Grêmio gostaria de ter o Pedro Rocha por empréstimo de 1 ano. Ferreira, contei para vocês com exclusividade que o atacante tem uma proposta do Al Ain. A oferta era de 4 milhões de euros por empréstimo de 1 ano e mais 7 milhões de euros para compra em definitivo. O Grêmio respondeu de forma negativa. O que o Al Ain fez? Subiu a proposta. Ofereceu 5 milhões de euros pelo empréstimo, e aí, em vez de 4, a proposta inicial era de 4 de euros. 2 para o Grêmio, 2 para o empresário do Ferreira, que tem 50% dos direitos econômicos. Essa nova oferta é de 5 milhões de euros pelo empréstimo apenas para o Grêmio. O Ferreira e seu empresário ganhariam luvas, então eles abririam mão de metade a que teriam direito pelo empréstimo. Então o negócio melhorou de forma considerável. Em vez de ter direito a 2 milhões de euros pelo empréstimo, o Grêmio teria direito a 5 milhões de euros. E ainda uma possibilidade grande de venda no futuro. 5 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 31 milhões de reais. Para emprestar o jogador por 1 ano é um valor bastante considerável. Os outros 11 milhões de euros em caso de compra em definitivo se aproximam dos 70 milhões de reais. Na segunda-feira essa conversa deve ter desdobramentos assim que o Carlos Amodeu voltar. O CEO do Grêmio estava na Europa fechando as vendas do Matheus Henrique e do Juan. O que você pensa a respeito da possibilidade da saída do Ferreirinha? O quanto pode ser decisivo para o futuro do Grêmio, embora a grana bastante interessante. Concordam? Bom, bora falar agora a respeito de Rodrigo Varanda. Venho contando para vocês que ele renovaria o contrato com o Corinthians e na sequência seria deslocado, jogaria no Red Bull Bragantino. Essa confirmação será feita até no máximo quinta-feira. As conversas estão super adiantadas e eu queria contar como é que vai funcionar os valores desse novo acordo. Primeiro, eu vou fazer uma ressalva bem importante. Rodrigo Varanda tem contrato perto do fim. Ele já poderia, desde o dia 23 de julho, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o Corinthians de graça. Mas o Rodrigo Varanda e o Fernando Garcia, que é seu empresário, decidiram não fazer isso. Não queriam que o Corinthians saísse de mãos abanando. Mesmo o Corinthians tendo afastado o Varanda nos últimos meses. O Varanda não joga há um tempão. Os caras entenderam que o Corinthians mereceria ser ressarcido. Por isso, toparam a renovação do contrato com o Timão. Esse contrato já foi renovado e agora o Corinthians está fechando os últimos detalhes da venda, em definitivo, do Rodrigo Varanda. Você pode estar se perguntando, Nicola, qual é o valor da venda? 12 milhões de reais, que ficarão todos para o Corinthians. O
jogador vai ter um percentual de uma venda futura num acordo com o Red Bull Bragantino. Nesse momento não leva absolutamente nada. Então o Timão vai embolsar nos próximos dias 12 milhões de reais por um negócio de um atleta que poderia sair de graça no fim do mês de janeiro, a partir de 23 de janeiro. Só para vocês entenderem como se deu bem o Corinthians, com um pouquinho de sorte e com muita bondade do atleta e do seu empresário. Esses 12 milhões, parte dessa grana provavelmente terá de ser utilizada para pagamento da compra do Gustavo Mosquito. Contei para vocês ao longo da semana que assim que ele completasse 60 jogos com a camisa do Corinthians, o Timão seria obrigado a destinar 3 milhões e 800 mil reais para o Fernando Garcia, o mesmo empresário do Varanda. Então é possível que desses 12 milhões de reais que entram à vista, quase 4 milhões sejam destinados ao pagamento do empresário. Foi outra boiada que o Fernando Garcia deu ao Corinthians, afinal de contas colocou o Mosquito de graça e só receberia qualquer quantia depois que o atleta completasse 60 jogos. Se não completasse, o Fernando Garcia não receberia nada. Bom, bora fechar o vídeo falando a respeito do São Paulo e a busca por um novo centroavante. Vocês já sabem por aqui, certamente em tudo quanto é lugar, que a conversa com o Benedetto esfriou não, acabou. Não existe mais negociação. Terceira tentativa frustrada do São Paulo em busca de um 9. A primeira do Borré, depois do Caleri e agora com o Benedetto. Contei para vocês detalhes sobre o motivo do não acordo. E isso tem a ver com luvas pedidas. Se você não assistiu, vou deixar o link do vídeo no final desse vídeo aqui para que você possa assistir. Combinado? Bom, bora falar sobre os novos alvos. O que o São Paulo vai fazer a partir de agora? Conversei com 2 dirigentes importantes do São Paulo. Um deles eu prefiro resguardar o nome, ele pediu que eu não falasse sobre o nome dele. O outro, Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do Tricolor. Perguntei sobre uma série de nomes, Germancano, Facundo Ferreira, falei a respeito da possibilidade do Gilberto, e para quase todos esses nomes as respostas foram negativas. Muita gente durante o programa do Nicola dessa sexta-feira quis saber se o Diego Costa, que está livre no mercado, centroavante dos melhores do mundo, não seria uma boa opção. Esse primeiro dirigente com quem eu conversei, que pediu que eu não divulgasse o nome dele, esse dirigente disse: esquece, não tem chance. Embora esse mesmo dirigente, algumas semanas atrás, também havia dito esquece para o Benedetto. Suas conversas depois com o clube francês, com o Olympique de Marseille, evoluíram e o São Paulo chegou a ter otimismo na contratação do atleta. Essas coisas também elas vão mudando. Fui conversar com o Belmonte. Belmonte, o São Paulo já tem um plano B? Ainda não, estamos pensando, foi a resposta dele. Perguntei, e o Diego Costa, dá para descartar? A resposta dele foi, nesse momento, sim. Reparem na resposta do Belmonte. Eu perguntei se daria para descartar o Diego Costa. Nesse momento, sim. E diante da rotatividade do futebol, o futebol é extremamente cíclico, hoje está descartado, amanhã talvez não. Porque essa é a grande dificuldade. Quem que o São Paulo vai contratar para ser o camisa 9 do time para os confrontos contra o Palmeiras no dia 11 e 18 de agosto? Os atletas que atuam na primeira divisão do futebol brasileiro e que já estouraram o limite de 7 jogos não podem mais mudar de clube. Isso vale, por exemplo, para o Gilberto, vale, por exemplo, vamos citar, para Thiago Galhardo. Se você tivesse que escolher algum atleta que atua no futebol brasileiro e que ainda não completou o limite de jogos, sobrariam poucos, como o Luiz Adriano, do Palmeiras. Será que o Palmeiras negociaria o Luiz Adriano com o São Paulo, sendo o rival do São Paulo nas quartas de final? O mesmo vale para o Borja, que está voltando de empréstimo. Você tem o Guerreiro como opção. O Guerreiro nem jogou ainda, está voltando de uma contusão, certamente não teria condição de enfrentar o Palmeiras nos dias 11 e 18 de agosto. Atletas que vêm do exterior, o Inácio Ramírez, que é um cara que é muito falado por torcedores. O Liverpool do Uruguai, cujo contrato termina em dezembro, está pedindo um caminhão de dinheiro para liberá-lo a 6 meses do fim do contrato. O São Paulo entende que não vale a pena o investimento. Germancano atua na Série B do Brasileiro. Poderia ser contratado pelo São Paulo para ser utilizado no Campeonato Brasileiro. Mas não é um negócio tão simples no Vasco e a avaliação interna não é de que ele faria tanta diferença. Sobre o Diego Costa, é um cara livre que pede muito dinheiro. A primeira pedida dele para o São Paulo havia sido de algo na casa dos 2 milhões de reais por mês. Algo completamente fora da realidade. Se o Diego baixasse um pouco a pedida, eu acho que ele poderia sim virar um alvo São Paulino. Só para arrematar sobre essa história, o irmão do Diego Costa, que é quem tem negociado, que é quem tem representado o centroavante, é São Paulino fanático, doente, torcedor tricolor fervoroso e adoraria ver o seu irmão jogando pelo São Paulo. Mas isso só não vai ser suficiente. Vai haver a necessidade de o São Paulo entender que o Diego Costa é o nome, de o São Paulo chegar a uma proposta inferior aos 2 milhões de reais que ele havia pedido, mas melhor para que possa existir algum acordo. Quem, se você fosse dirigente do São Paulo, seria o seu camisa 9? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião. Combinado? A gente se vê de tarde com mais um vídeo, vou trazer mais informações para vocês, com o objetivo de deixar todo mundo super bem informado. Combinado? Abraços! Tchau, tchau!